Olá, meu irmão, a paz, aqui é o pastor Bruno, tudo certinho? Querido, nesse momento vamos começar uma série muito interessante. O nome dela é Ponto a Ponto. O que significa isso? Nós vamos pegar um assunto específico do reino de Deus e vamos estar trabalhando ele de uma forma muito direta e dividindo ele em alguns pontos específicos, pontos que eu acho importante. Não vai ter uma ordem especial, o primeiro ponto é mais importante ou menos importante. Eu só vou dividir de uma maneira que fica fácil a sua compreensão, para que você possa aplicar tudo que for estudado, tudo que for dito aqui, da melhor maneira na sua vida. E somos muito gratos por estar começando isso. E logo o primeiro assunto que a gente vai trabalhar, é um dos assuntos mais importantes da igreja, é oração. Oração é algo muito importante na nossa vida. Nós precisamos trabalhar isso da melhor forma, precisamos compreender como isso funciona, qual é o mecanismo que move a mão de Deus, como a gente pode fazer isso da melhor maneira, o que a Escritura diz sobre isso, o que o reino nos ensina sobre isso. Então eu te convido para estar com a gente nesse primeiro passo, que vai ser falado sobre oração, e o primeiro passo é quem é Deus. Vamos trabalhar isso agora de uma forma muito especial. Te convido a essa viagem. É necessário que você acompanhe todos os pontos que estão sendo lançados. Cada vídeo tem um ponto diferente que você precisa aprender, anotar, assistir de novo se for necessário, assimilar. Normalmente eu deixaria uma pergunta no final. É importante você refletir sobre essa pergunta. É importante você estar compreendendo. É importante você parar tudo que você está fazendo para poder ouvir isso, porque não é como ouvir música e estar fazendo um outro a fazer. É importante você deixar a tua mente livre para a compreensão do que está sendo tratado. Tá bom? Então vamos começar com o primeiro passo. O primeiro passo é a gente compreender a quem nós estamos falando. Quem é a pessoa? A quem nós nos comunicamos? Eu não vou numa padaria para comprar carne, eu não vou num açougue comprar pão, entendeu? Eu não vou numa farmácia para fazer um empréstimo bancário, porque eu sei que cada coisa tem sua função específica. Então é muito importante eu já começar por isso, saber o que procurar, onde procurar, e se aquilo que eu estou procurando, eu vou encontrar onde eu estou procurando. Isso é muito, muito importante. Ah, mas pastor, mas Deus não é todo poderoso, Ele pode me dar todas as coisas? Não é bem assim, Ele é todo poderoso, sem sombra de dúvida, mas se eu quiser dominar o mundo com a minha perversidade, Deus não vai me ajudar em nada. Se eu quiser matar alguém, se eu quiser sequestrar alguém, pode ter certeza que as minhas orações elas não serão atendidas, certamente. Aliás, faça ideia da quantidade de oração doida que Deus deve estar recebendo diariamente. A morte de sogras, vizinhos, gente chata. Faça ideia das loucuras que Deus deve estar recebendo em forma de oração diariamente. Se tivesse uma lista, certamente estaria bombando no YouTube. E o ser humano ele é muito egoísta, então com certeza tem muita coisa estranha acontecendo no meio dessas petições. Então primeiro precisamos conhecer o autor, a pessoa a qual nós estamos nos dirigindo. E isso é o primeiro passo que nós temos que dar antes de fazer oração. Nós precisamos saber quem é esse Deus. É muito importante. Claro que eu não vou poder falar de uma forma tão extraordinária, porque o assunto aqui é a oração. Mas o primeiro passo é você saber quem é Deus. E afinal de contas, qual é a visão que você tem de Deus? Como você imagina Deus? É um velho com um raio muito nervoso, olhando assim, meu irmão, se tu pecou, então aqui, ó, receba. Como é que você encontra esse Deus? Fala para mim. O que é Deus? É de comer? É uma força impessoal que se eu fizer tudo bem, vai dar tudo certo? Se eu fizer tudo errado, vai dar tudo errado? Como que funciona isso aí? Como que é Deus, afinal de contas? Quem é Deus? Afinal de contas, Deus existe? Que é uma pergunta muito boa, irmão. Primeiro nós temos que analisar algumas coisas. Antes não havia nada, nem a matéria, nem o tempo, nem o espaço. Como as coisas começaram a surgir? Como a matéria surgiu? Ah, o Big Bang, tá? Como o átomo primordial surgiu? A ciência não sabe, meu irmão. Então, por enquanto, Deus é uma incógnita. E por que Ele não aparece no céu para a gente saber logo quem é? Porque Ele quer que você descubra Ele de uma forma espiritual. Ele não quer que você descubra somente através do que os seus olhos veem. Porém, lá nas Escrituras, em Romanos capítulo 1, versículo 20, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas vou corrigir aqui no vídeo, que eu vou botar o versículo daqui a pouco, vai aparecer aqui na tela. Ele fala aqui:
os atributos de Deus, invisíveis de Deus, ele se manifesta através da criação do Senhor. É muito claro vendo um pôr do sol, o nascer do sol, uma cachoeira, o nascimento de uma criança, a vida surgindo. Quando você observa a natureza, você observa coisas extraordinárias, querido, impossíveis de ser negado de um Criador, irmão. Não dá para dizer que o cosmos surgiu por acaso. Não dá, está cada vez mais difícil dizer isso. Então, inclusive as próprias escrituras dizem que o fato de você poder observar a grandiosidade da natureza mostra que nós somos indesculpáveis. Então, a primeira coisa, Deus é criador, Ele é todo poderoso, Ele é tremendo, Ele é muito poderoso. Segunda coisa importante que nós temos que entender que Deus é amor, Deus é alegria, Deus ele nos conhece. A palavra de Deus diz que Ele, no Salmo 139, que Ele sonda os nossos corações, esquadrinha o meu pensar, antes de eu abrir a minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer, e ainda assim está aqui para me ouvir, meu irmão. Deus, ele é um Deus pessoal. Essa é a primeira coisa que também nós temos que entender. Ele é todo poderoso e criador de todas as coisas, e Ele é um Deus pessoal. Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Ele me conhece, meu irmão. Ele conhece aqueles pensamentos malignos que ninguém sabe. Ele conhece os seus pensamentos, as suas mazelas. Ele conhece as coisas esquisitas que passam no seu coração, somente Ele sabe. Você não vai esconder de Deus. É importante eu lembrar disso na hora da oração, que parece que na hora que eu estou conversando com Deus, Ele não sabe de nada o que acontece na minha vida. Não, Ele sabe, e mesmo assim Ele quer que a gente se relacione com Ele. Mesmo assim Ele quer que eu fale com Ele. Mesmo assim Ele quer que eu transmita o que meu coração está querendo dizer. E até porque quando você transmite, quando você verbaliza, e a sua mente trabalha de forma diferente. Então, meu irmão, esse é um momento muito importante. Você saber quem é Deus. É um Deus que entregou o seu próprio Filho por mim e por você. É um Deus que Ele quer me abençoar. Ele quer muito me abençoar. Então quer dizer que tudo que eu vou orar, Deus vai fazer por mim? Não. Justamente porque Ele esquadrinha o meu pensamento e Ele conhece o meu futuro. Ele sabe que muitas coisas eu não posso receber ou por causa da minha vaidade, ou por causa do meu orgulho, ou por causa de coisas que no meu coração ainda não foram tratados. É a mesma coisa de você, um filho teu de 7 anos, querer brincar com uma tesoura pontiaguda. Você não vai deixar porque você tem medo dele se cortar. Ele querer andar de automóvel, ele não tem condições de andar de automóvel. Ele não tem maturidade para pegar um carro. Então são coisas que Deus também sabe, essas coisas. Ele sabe exatamente o que é importante e o que não é importante para mim, ou o que vai ser eficaz e o que não vai ser eficaz. Então muitos dos meus pedidos não vão ser atendidos justamente por causa do amor de Deus. O amor dele impede de eu receber aquilo que vai me fazer mal, e é muito importante a gente compreender isso. É muito importante conhecer as grandezas desse Deus. Outra coisa muito importante que a gente tem que parar para analisar é o que está em Tiago, porque o livro de Tiago diz que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal para o nosso próprio deleite. Inclusive esse capítulo 4 de Tiago fala que muitas das guerras acontecem por causa do que está aqui dentro, irmão, das tristezas que habitam em nossos corações. Nós precisamos entender que muitas das vezes nossas orações é a raiz de um egoísmo terrível que está sendo botado para fora do meu interior. Quando você pede alguma coisa, você já parou para pensar se aquilo ali é só para se deleitar, ou aquilo vai glorificar a Deus de alguma maneira, ou aquilo vai servir para ajudar o próximo? Não é que Deus não queira me dar algo pessoal, também Ele quer, mas não dá para eu também só me aproximar de Deus para querer minhas coisas pessoais, irmãos. É muito importante a gente entender que para que eu estou pedindo aquilo? Qual é a intenção do meu coração em relação a esse pedido? E isso vai de encontro ao quanto eu conheço Deus, o quanto Deus está no meu coração, o quanto eu entendi o caráter dele na minha vida, o quanto eu compreendi os desígnios dele, qual é a razão de eu estar aqui, qual o propósito que Deus deu para mim em relação a essa existência aqui.
Pode ter certeza que o meu pedido, ele vai sempre ser atendido quando o meu pedido está alinhado à vontade de Deus para a minha vida. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso saber? É conhecer esse Deus. Segundo, conhecer a vontade dele. Ser sensível. Se a palavra diz que os atributos dele são visíveis na natureza, é porque eu preciso estar mais atento ao que está ao meu lado. Deus, muitas das vezes, ele pode usar um cair de uma colher, o cair de uma flor, enquanto uma brisa que está passando sobre o meu rosto. Deus, ele tem milhões, bilhões, trilhões de formas de falar, irmãos, e nós temos que estar primeiro, antes de abrir a minha boca, eu tenho que estar disposto a ouvir o que Deus tem para dizer. Eu tenho que estar sensível a isso. Ele fala através da palavra, ele fala através do louvor, ele fala através de uma pregação, ele fala através de um filme, ele fala através de uma frase aleatória de alguém que está passando na rua. Meu irmão, eu preciso estar atento. Eu preciso estar esperto, eu preciso compreender. Antes de falar, eu preciso estar preparado para ouvir. E ouvir o que Deus tem para dizer para mim. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar. Muita atenção nesse passo. Nele não pode haver erros. Quanto menos você errar nesse passo, mais eficaz vai ser a tua oração. Sai, meu irmão, até o segundo passo. Em nome de Jesus. Amém.